E aí, pessoal do nono ano, Matheus Viana aqui de novo, invadindo a sua casa através do seu computador, seu celular, sei lá como é que você está vendo esse vídeo aí. Essa semana a gente vai continuar falando do sistema ABO, só que como eu tinha prometido, semana passada a gente viu o que diferencia um sangue do outro, a gente viu a transfusão sanguínea, exame de tipagem sanguínea também, e essa semana a gente vai falar sobre a determinação genética do sistema ABO, como funciona a genética que define o seu tipo sanguíneo quanto ao sistema ABO. Então, primeiro, a gente, quando fala de determinação genética do tipo sanguíneo, a gente tem que entender que a gente está falando sobre um, um caso de polialelia. O que seria ou o que é a polialelia? Poli significa muitos. Alelia vem de alelos. Então, se um gene só tem dois alelos, que é o que a gente vem falando até agora, né? A gente falou da primeira lei de Mendel, falou de ervilhas, e aí sempre tinha um dominante e um recessivo, eram sempre dois alelos possíveis. Quando a gente tem mais de dois, a gente chama esses casos, esse caso que tem mais de dois alelos possíveis, de polialelia. Então nós temos aí no grupo sanguíneo três alelos, olha aqui. O primeiro aqui nessa disposição que ficou aqui. Um dos alelos é o isão A. Lembra que se usa uma letra, né? A letra que eles escolheram foi a letra I. Então nós temos o isão A, o isão B e o isinho. Só toma cuidado, porque isso não significa que as pessoas tenham três alelos cada uma. Continuamos tendo apenas dois alelos para tipo sanguíneo. Um vem do pai e um vem da mãe. A questão é que agora são três possibilidades para se encaixarem em cada um desses alelos, desses genes que a gente recebe dos pais. Tá? Então são três possibilidades. Mas cada indivíduo só tem dois. Então vamos lá. Vamos começar pelo alelozinho, porque ele é o recessivo. Então existe recessividade nessa relação de muitos alelos, aqui, de três alelos do sistema BO. O que o alelo izinho determina no indivíduo? Determina a não produção de aglutinogênio. Então, o izinho significa não produz aglutinogênio. Os outros dois alelos são dominantes sobre o izinho. Então, se a letra escolhida foi o I e o recessivo é o izinho, os outros dois alelos, como são dominantes, são chamados de maiúsculo, lembra? E a gente bota no aumentativo, isão. Só que os dois são dominantes, mas definem a produção de aglutinogênios diferentes. Então, para diferenciar um isão do outro, eles colocaram sobrescrito, colocaram ali em cima, o A e o B, geralmente maiúsculos, que se referem aos aglutinogênios produzidos por esses alelos. Então, se o izinho significa não produza aglutinogênio, o isão significa produza aglutinogênio. Se o isão for o isão A, produz aglutinogênio A. Se o isão for isão B, tá lá, produz aglutinogênio B. E aí é um tipo de herança que a gente ainda não tinha falado, chamado, né, o tipo codominância. O que significa codominância? Significa que nenhum dos dois, repara que eu estou falando só sobre os isões, só sobre o isão A e o isão B. Não estou mais mencionando o izinho é recessivo. O isão A e o isão B não apresentam dominância um sobre o outro. Então, quando o indivíduo tem esses dois alelos, um não impede a manifestação do outro. Os dois se manifestam. E nessa manifestação é possível identificar separadamente a manifestação de cada um.
Então, se o indivíduo tem isão A e isão B, ele vai produzir o aglutinogênio A, que você consegue ver que está lá a manifestação desse alelo, e vai produzir o aglutinogênio B, porque é o que o isão B determina. E você consegue identificar lá a manifestação do isão B. Só para ver se fica um pouquinho mais claro, existe um outro tipo, que não é esse dos tipos sanguíneos. Existe um outro tipo de herança genética chamada dominância incompleta. O que significa isso? É quando é quando um alelo e o outro se manifestam ao mesmo tempo, mas você não consegue identificar a manifestação de cada um deles. Quer ver um exemplo melhor? Um exemplo para melhorar o seu entendimento? Existe uma flor que tem dois alelos. Uma planta que tem dois alelos. Um para determinar a flor de cor vermelha e um para determinar a flor de cor branca. Nos indivíduos heterozigotos que apresentam esses dois, um não impede a manifestação do outro. Eles se manifestam juntos. Só que você não consegue ver, por exemplo, manchas vermelhas e manchas brancas. A cor toda das pétalas dessa flor é rosa. É uma mistura das duas características. Isso a gente chama de dominância incompleta. Não é o caso aqui, mas só para você entender que existe, só para você ter familiaridade com esse termo quando você for estudar esse termo lá na frente. Certo? Então, entre isão A e isão B, ocorre o que a gente chama de codominância. Um não domina o outro e você consegue visualizar, você consegue perceber a manifestação do isão A e você consegue perceber a manifestação do isão B. Então vamos falar das pessoas agora, dos indivíduos, dos genótipos que os indivíduos apresentam. Se eu tiver o genótipo izinho, a única informação que eu recebi o izinho do pai e o izinho da mãe. A única informação que eu apresento é a informação do izinho. Qual é? Não produzir aglutinogênio. Um indivíduo que não produz aglutinogênio é de qual grupo sanguíneo? Sangue O. Então, sempre que o indivíduo tiver o genótipo izinho, o fenótipo dele vai ser sangue O. Sempre que o indivíduo tiver o fenótipo sangue O, o genótipo dele vai ser izinho. Vamos analisar uma outra combinação. Isão A e izinho. O isão A é dominante sobre o izinho. Então, o izinho não se manifesta. Logo, quem vai se manifestar é o isão A. E o isão A se manifesta, se expressa como? Produzindo somente o aglutinogênio A. E o indivíduo que tem somente o aglutinogênio A é do sangue tipo A. Só que o indivíduo que é isão A, repara como o genótipo é diferente desse aqui. Isão A. Só tem informação para quê? Para produzir o aglutinogênio A. Então, esse indivíduo só vai ter nas hemácias dele aglutinogênio do tipo A. Então, o sangue dele é sangue A. Então, repara, sempre que o genótipo for isão Azinho, o sangue é A, o fenótipo é sangue A. Sempre que o genótipo for isão A, o fenótipo é sangue A. Mas quando o fenótipo é sangue A, você não tem como ter certeza do genótipo. Porque pode ser tanto o isão A izinho, recebeu o isão A da mãe e o izinho do pai, por exemplo, como também existe a possibilidade de o indivíduo ser homozigoto. Olha aqui, isão A, recebeu o isão A do pai e o isão A da mãe, também vai ser sangue A. Mais uma possibilidade, isão Bzinho, recebeu da mãe o isão B, do pai o izinho, por exemplo. O isão B é dominante sobre o izinho, ele vira para o izinho e fala, você não se manifesta, quem se manifesta aqui sou eu. E o isão B, a expressão do isão B é produzir o aglutinogênio B. Um indivíduo que só tem aglutinogênio B é do sangue B. Outro genótipo, isão B. Recebeu o isão B da mãe ou o isão B do pai. Homozigoto. Só tem isão B. Então, só tem informação para produzir o aglutinogênio B. Indivíduos que só têm o aglutinogênio B são de sangue B. Então, sempre que o genótipo for isão Bzinho, o fenótipo é sangue B. Sempre que o genótipo for isão B, o fenótipo é sangue B. Mas, se você tem o fenótipo B, não dá para ter certeza, a princípio, a menos que a questão te diga, se o indivíduo tem o genótipo isão Bzinho ou isão B.
se ele é heterozigoto ou homozigoto. E a única combinação que a gente não viu ainda, isão A e isão B. Opa, isão A e isão B entre eles são codominantes. Os dois se manifestam. Então o indivíduo vai produzir tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. O indivíduo que tem suas hemácias tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B tem o fenótipo sangue AB. Então, se o genótipo é isão A e isão B, o fenótipo obrigatoriamente é sangue AB. Se o fenótipo é sangue AB, o genótipo é obrigatoriamente isão A e isão B. Certo? E aí se joga com isso aí, para fazer questões, para perguntar a probabilidade do nascimento de um filho. A gente vai fazer alguns desses cruzamentos. Antes disso, padrão de resumo. São os genótipos possíveis de cada um dos grupos sanguíneos. Então, sangue tipo A pode ser isão A, pode ser homozigoto, mas também pode ser heterozigoto, isão A, izinho. Sangue tipo B pode ser isão B, homozigoto, ou pode ser heterozigoto, isão B, izinho. O sangue tipo AB seria heterozigoto. Repara, mesmo nenhum dos dois sendo dominante sobre o outro, ainda assim eles são alelos diferentes, então é classificado como heterozigoto. Cidadão do sangue tipo AB é heterozigoto, isão A, isão B. E o sangue tipo O só tem um genótipo possível, que é o homozigoto recessivo, que é o izinho. Certo? Então esse é o quadro de resumo dos genótipos possíveis. Agora, a gente vai falar sobre a hereditariedade do sistema ABO. Como são 6 genótipos possíveis, seriam muitos cruzamentos para fazer aqui. Certo? Então, eu escolhi só alguns. Eu quis deixar essas duas informações aí, porque isso é mais fácil de você absorver assim rapidamente. Uma pessoa com sangue O, independentemente de quem seja o seu cônjuge, independentemente do tipo do sangue da mulher, do tipo do sangue do marido, independentemente disso, nunca pode ter um descendente AB. Não tem como. Por quê? Olha lá o nosso jogo da velha. Coloquei aí, se o indivíduo é sangue O, ele é homozigoto recessivo, izinho. Coloquei aí no nosso jogo da velha. Vou botar um sangue qualquer aqui. O meu que seja, tá? Sangue A. Não sei qual é o meu genótipo, mas eu sou sangue A. Aí, ó, então Azinho. Botei até da mesma cor das barras do jogo da velha, porque eu quero focar no izinho ali, no sangue O, no indivíduo que tem o sangue O. Então, olha bem, essa combinação pode gerar indivíduos isão A, izinho, pode gerar indivíduos izinho, ou o mesmo genótipo, está repetido aí, né? Beleza, isso pode acontecer. Repara que para uma pessoa ser sangue AB, ela tem que receber o isão A de um dos pais e o isão B do outro. Se um indivíduo de sangue O tem genótipo izinho, não tem a menor chance de ele passar para um descendente nem o isão A nem o isão B. Ele só tem izinho para mandar. Então, quem é sangue O não pode ter filhos de sangue AB. Repara, vou aproveitar que eu fiz esse nosso jogo da velha aqui para perguntar para você qual é a chance nesse cruzamento de haver descendentes com o genótipo igual ao da mãe. Vamos supor que seja a mãe, sangue O aqui. 50%, olha aqui, o genótipo igual. Izinho. Então, a chance de esse cruzamento aqui ter descendentes com o mesmo genótipo da mãe, vamos supor que seja a mãe, é de 50%. O fenótipo também, porque aí é o sangue O da mãe. A chance de nascer com sangue O é 50%. Qual é a chance de nascer com genótipo igual ao do pai? Vamos supor que esse seja o pai. Genótipo igual a isão A, izinho. Esses dois têm o genótipo igual ao do pai, então é 50%. E o fenótipo ser igual ao do pai, qual é? O fenótipo do pai aqui é sangue A. A chance de nascer descendente nesse cruzamento com sangue A é de 50%. Olha aqui, 2 em 4. Em 4, que é isso tudo aqui. Certo? Agora vamos para o segundo item aí do slide. Uma pessoa com sangue AB, independentemente do seu cônjuge, do seu marido, da sua mulher,
Independentemente disso, não pode ter descendente de sangue O. É o oposto do que está escrito no anterior. Mas o motivo é o mesmo, olha aqui. Mais uma vez, nosso jogo da velha. Coloquei lá o genótipo de uma mulher que seja AB. Isão A, Isão B. Qual é a chance de essa mulher ter um filho O? Para ter um filho O, não tem que ser Izinho, Izinho? Tem que receber Izinho do pai, Izinho da mãe? Se um dos pais é Isão A, Isão B, como é que ele vai mandar Izinho para o filho? Não dá, não tem como. Então, quem é AB não pode ter descendentes de sangue O. Repara, eu não estou dizendo que não há compatibilidade entre os sangues. Isso aí não tem nada a ver com transfusão sanguínea, não confunde isso não. Estou falando de genética, de ser impossível alguém, Isão A, Isão B, transmitir um alelo Izinho. Só isso. Não tem nada a ver com transfusão sanguínea aqui não, tá? Mas vou colocar o mesmo cruzamento, o mesmo cônjuge aí, ó, Isão A, Izinho. Pode nascer um indivíduo Isão A, Isão A, que é sangue A. Pode nascer um indivíduo Isão Azinho, que também é sangue A. Pode nascer um indivíduo Isão A, Isão B. Pode nascer um indivíduo Isão Bzinho. Certo? Então, em momento nenhum, um indivíduo sangue AB pode ter um descendente sangue O. Vamos usar aqui de novo. Ó. Isão A, Isão B. Qual é a chance de esse casal aqui ter descendentes com genótipo igual ao da mãe? Supondo que azul aqui é a mãe. Qual é a chance? Uma só em 4. Ó. Aqui o mesmo genótipo, Isão A, Isão B. Uma em 4, 25%. Qual a chance de ter o mesmo fenótipo da mãe? O fenótipo da mãe aqui é sangue AB. A chance de ter sangue AB é 1 em 4, ó, que esses dois indivíduos são sangue A e esse indivíduo aqui é sangue B. Então, 1 a cada 4 é a chance de nascer com sangue AB neste cruzamento. Qual é a chance, vamos supor que aqui seja o pai, qual é a chance de nascer um indivíduo com genótipo igual ao do pai? Uma chance em 4, 25%, genótipo. E o fenótipo, qual é o fenótipo do pai que é Isão Azinho? Sangue A. Qual é a chance de nascer com sangue A nesse cruzamento especificamente? 50%, olha aqui. Esses dois são sangue A cada 4 nascimentos. Então a chance de ter o fenótipo igual ao do pai, se esse aqui for o pai, é de 50%, que é sangue A. Já que a gente já falou aí de alguns cruzamentos, vamos falar de outros. Imagina agora os dois, o AB cruzando com o O. Olha aí, AB, Isão A, Isão B. Cruzando com o O, Izinho, Izinho. Pode nascer o indivíduo Isão Azinho, que seria sangue A. Pode nascer o indivíduo Isão Azinho, a mesma coisa, sangue A. E pode nascer o indivíduo Isão Bzinho, sangue B. Então, qual é a chance de nascer um indivíduo igual ao azul? Genotipicamente, 0. E fenotipicamente, 0. O sangue não pode ser AB, ó, só pode ser A ou B. Mesma coisa para o vermelho. Qual é a chance de nascer um indivíduo com o mesmo genótipo do vermelho? 0, não tem nenhum izinho, izinho aqui. E qual é a chance de nascer com fenótipo igual ao do vermelho? 0, não tem nenhum indivíduo com sangue O aqui. Volta aqui, ó. E qual é a proporção genotípica esperada nesse cruzamento? 50% Isão Azinho e 50% Izinho, Izinho. E o percentual fenotípico esperado, a proporção fenotípica esperada? 50% A, 50% O. Nesse cruzamento, qual é a proporção genotípica esperada? 25% Isão A, Isão A, 25% Isão Azinho, 25% Isão A, Isão B, 25% Isão Bzinho. E fenotipicamente, qual é a proporção esperada? 50% sangue A, 25% sangue AB e 25% sangue B. E aqui, qual é a proporção genotípica esperada? 50% Isão Azinho, 50% Isão Bzinho. E fenotipicamente, qual é a proporção esperada nesse cruzamento? 50% A, sangue A, 50% sangue B. Só mais um. Paciência comigo. Só mais um exemplo. Olha aí. Um indivíduo verde, Isão Azinho, cruzando com o indivíduo roxo, Isão Bzinho. Pode nascer Isão A, Isão B. Pode nascer Isão Azinho. Pode nascer Isão Bzinho. E pode nascer Izinho, Izinho. Qual é a proporção
de indivíduos esperados com genótipo igual do roxo. Isão Bzinho, 25%. E com fenótipo igual do roxo, o fenótipo do roxo aqui é sangue B. Qual é o percentual esperado de indivíduos sangue B aqui? Mesma coisa, 1/4 ou 25%. Proporção de indivíduos com genótipo igual do verde. 25% aqui, ó, isão Azinho. E proporção esperada de indivíduos com o mesmo fenótipo do verde. Qual é o fenótipo de quem é isão Azinho? Sangue A. Qual é o percentual esperado de sangue A nesse cruzamento? 25% também. Qual é a proporção genotípica esperada nesse cruzamento? 25% isão A, isão B, 25% isão Azinho, 25% isão Bzinho, 25% izinho izinho. Qual é a proporção fenotípica esperada? 25% sangue AB, 25% sangue A, 25% sangue B e 25% sangue O. E assim a gente podia passar mais uns 40 minutinhos só testando cruzamentos, certo? Talvez valha a pena você tentar fazer esses cruzamentos aí no papel, na folha, tá? Fazer questões, genética não tem como, tem que fazer questões para ir praticando. É isso. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Na próxima semana a gente vai falar do fator RH, vai continuar falando de sangue, só que para falar de positivo e negativo, certo? Obrigado, até a próxima.